Paz, meus amados, bom dia, que bom que você chegou ao nosso devocional. Já vai deixando o teu bom dia, porque eu espero que o teu dia seja iluminado, abençoado, ricamente por Deus. Que talvez aquilo que você esteja passando hoje dissipe, vá para longe e que somente as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre ti. Porque nós sabemos que Deus nos deu a vida de presente. Isso é maravilhoso, a vida é um dom maravilhoso que o Senhor nos deu. É um dom tão precioso e nós recebemos a vida gratuitamente, presente de Deus. Por isso eu e você precisamos encontrar motivos todos os dias para desfrutar dessa vida que Deus deu. Com a nossa família, com nossos irmãos, em comunhão com nosso Pai. Eu e você precisamos viver livres das amarras, livres da maldição, sermos curados emocionalmente. O nosso interior deve estar curado para podermos usufruir o que Deus tem para nos dar. Qualquer que seja a amarra que está nos prendendo, qualquer que seja, nós temos que ser libertos, porque não dá mais, meus irmãos, para viver em escuridão. É terrível, é atroz demais. Não sofra. Queridos, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 13, do versículo 10 ao 17. Ali fala de uma mulher que era possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade e ela foi curada por Jesus Cristo num piscar de olhos. O Filho de Deus, ele olhou atentamente para aquela mulher que caminhava encurvada, sem nenhuma condição de se endireitar, e Jesus se compadeceu dela, e aqui no verso 12 ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. E no 13, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E a chamou para que viesse ali na sua frente. E então ele afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus quer fazer isso nessa manhã comigo e com você. Ele quer impor as suas mãos. E no mesmo instante eu e você precisamos nos endireitar, levantar a cabeça, passar a glorificar a Deus, porque nós temos que ter a certeza pela fé que nós estamos definitivamente curados. Veja essa mulher, 18 anos de enfermidade, agora apenas isso era uma lembrança ruim. Uma lembrança para nem lembrar mais, porque já não existia. Esse é o mesmo Jesus que nós servimos. Você, meu querido, minha querida, que me ouve, nós não podemos ser escravos de ninguém, muito menos do inimigo de Deus. Ele não pode nos pôr em amarras pela vida inteira. Jesus, com seu precioso sangue derramado lá na cruz, já levou todas as nossas dores, angústias e desconfortos. Portanto, se ainda estamos sofrendo e estamos presos e estamos passando dificuldades, é porque ainda estamos dando legalidade, brechas ao inimigo. Porque quando nós estamos em pecado, estamos nas mãos de quem quer nos matar, nos roubar e nos destruir. E neste caso, meus irmãos, nós precisamos de cura, de libertação que vem somente de Jesus. Quem vive num cativeiro espiritual, de alguma maneira, deu liberdade ou legalidade ao inimigo. Talvez com mentiras, talvez com mágoas, amarguras, alguma brecha abriu para que o inimigo pudesse entrar ali. O pecado, seja ele qual for, ele é uma base legal para Satanás e seus adeptos atacar o homem. Cativeiro, meus queridos, é lugar de trevas, lugar de dor, de sofrimento, de terror.
Você sabe qual é a sua maior debilidade que o leva talvez a se afastar de Deus? Se você não sabe, Satanás sabe e sabe muito bem. E ele explora essa oportunidade quando você abre uma brechinha. Ele abre, ele vem, ele te ataca. Cuidado, meu irmão, minha irmã. É na sua fragilidade que o inimigo mais ataca. E pessoas cativas, presas pelo inimigo, elas querem se isolar, querem ficar quietas em seus cantos, não querem papo, nem querem novos relacionamentos, porque muitas vezes estão afundados numa ansiedade, numa depressão, numa tristeza, estão de mal com o mundo, estão de mal com elas mesmas. Então, sair desse cativeiro espiritual é preciso, é necessário, é urgente. Portanto, meu amado, minha amada, não se isole jamais. Procure a ajuda de pessoas amigas em quem você deposita confiança. Queridos, lembrem-se que nós somos frágeis e todos nós precisamos de socorro em determinados episódios da nossa vida. Então, relacione-se com o seu primeiro e maior amor. Volte-se para Deus. Cativeiro espiritual é algo cíclico. Assim, quando a pessoa peca, ela se sente desconfortável, então ela confessa os seus pecados, porém, muitas vezes ela não se arrepende e volta a pecar, e fica naquela ladainha de peca e confessa, num ciclo interminável só de sofrimento. Porque sem um arrependimento genuíno, sem luta diária contra o pecado, não há solução para o pecador. E não haverá salvação para ele, lamentavelmente. Um povo sem sabedoria, ele está caminhando, correndo para a sua própria ruína, sua destruição. E assim, meus queridos irmãos, nós vemos milhões mergulhando na violência, nas drogas, na corrupção desenfreada. Eles não estão atinando que estão sendo escravos de Satanás e aliançam a sua eternidade com o reino das trevas e não com Jesus. E isso vai gerando feridas internas, isso vai gerando angústias, temores que não deixam as pessoas mais viver. Então é preciso, é urgente romper com os grilhões do pecado. O cativeiro emocional é um estado de aprisionamento psicológico. Isso causa emoções intensas, persistentes, que limitam muitas pessoas de funcionar de forma saudável, de ir para o trabalho, ficam reclusas, doentes, numa verdadeira prisão. E o cativeiro espiritual, ele pode ser causado por enfermidades, pensamentos, vícios, opressão. Tudo que é ruim, meus irmãos, é fruto do espírito maligno. E os demônios vão trabalhando incansavelmente para fazer o homem pecar, todos os dias. E a única coisa que o diabo inventou, criou de fato, foi a mentira. E ele vai mentindo todos os dias para nós. Que isso é bom, que isso dá prazer. E quando você vê, está afundado nas trevas. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas, mesmo aquelas que professam a fé cristã, ainda se encontram presas em cativeiros espirituais. Elas podem se assumir de diversas maneiras esses cativeiros, como vícios, medos, opressões espirituais, ou até mesmo um legalismo religioso. Mas então nós temos que abrir a nossa palavra e ver o que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, ele nos lembra de uma verdade libertadora. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Livre desses vícios, livre desses medos, mentiras, emoções. Livres, livres.
E essa declaração não apenas declara a nossa liberdade, mas também ela nos exorta a ficar firmes todos os dias, porque todos os dias o diabo está ao nosso redor tentando nos fazer cair e fazer nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Por isso nós precisamos todos os dias da palavra, todos os dias da força de Deus, todos os dias da coragem de Deus. Precisamos dessa liberdade em Cristo. Paulo ali ele fala que Cristo nos libertou com um propósito claro: viver em liberdade. Essa liberdade que Cristo nos deu não é uma licença para pecar, mas a liberdade de viver de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus, sem as correntes do pecado e da condenação. Porque Paulo reforça essa ideia em Romanos 8, quando ele diz: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Essa liberdade que nós recebemos é a libertação do poder do pecado, da culpa, da vergonha que todo mal traz. Não somos mais escravos das nossas falhas do passado, meus queridos, porque nós já fomos salvos por Cristo. Cristo nos resgatou. Essa é uma notícia maravilhosa. Ele nos resgatou para uma nova vida de plenitude e comunhão com Deus. Mas o que Paulo adverte ali aos Gálatas, ele insiste em dizer: permaneçam firmes e não se deixem novamente submeter àquele jugo de escravidão que vocês estavam antes. Isso é muito importante, porque mesmo sendo libertos por Cristo, nós podemos ser tentados a voltar aos antigos hábitos, os vícios, aos padrões de pensamento que só nos escravizam. Quanto nós já vimos assim? Longos anos de caminhada com Cristo numa igreja, de repente caíram. Ouviram a voz de Satanás. Para permanecer nessa liberdade de Cristo, essa que Ele mesmo nos deu, é extremamente necessário nós mantermos uma vida de comunhão com Deus, permitindo todos os dias que o Espírito Santo nos guie, nos fortaleça, nos sustente, nos mostre o caminho. A oração é imprescindível. A oração, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com Deus, a comunhão com outros crentes é fundamental para nós nos mantermos de pé, firmes na fé. E ainda mais, queridos, nós precisamos estar conscientes de que existem armadilhas em todos os lugares que podem nos levar de volta a esse cativeiro de sofrimento, como orgulho, a autojustificação, a falta de perdão, meus irmãos. A falta de perdão é terrível. Outro dia vamos falar mais profundamente sobre isso. Nós devemos lembrar, queridos, que em Cristo nós somos uma nova criatura. Tudo isso já passou. Se alguém te feriu, te traiu, te machucou, isso já ficou no passado. É preciso haver liberação de perdão, porque a palavra nos diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nesse dia, meu irmão, minha irmã, examine a sua vida. Em que áreas você ainda se sente preso? Em que áreas há essas correntes que te aprisionam? Pode ser um pecado habitual, um medo constante, ou mesmo um sentimento de inadequação ou uma falta de perdão. Leve tudo isso agora mesmo para Cristo.
Permita que Ele te traga salvação e libertação deste mal, para que você não viva mais nesse cativeiro espiritual, meu amado. Mantenha-se firme na fé, porque essa liberdade em Cristo, ela deve ser defendida todos os dias. Isso significa resistir todos os dias à tentação de voltar àqueles velhos hábitos, aquelas velhas palavras, aquelas velhas emoções, e eu, a partir de hoje, só confiar na obra completa de Cristo em nossas vidas. E se você já se sente maduro espiritual, se você faz tudo isso, ajude os outros, porque muitos ao teu redor estão vivendo em cativeiros espirituais. Seja uma luz para eles. Compartilhe essa mensagem de liberdade de Cristo, essa mensagem, essa liberdade que você encontrou em Cristo. Cristo nos chamou para viver em liberdade, não como escravos do pecado, mas como filhos e filhas de Deus, livres para seguir o Espírito e viver uma vida que glorifica a Deus. Amados, então, que eu e você possamos, assim como Paulo, como ele exorta ali, que nós possamos permanecer firmes nessa liberdade, confiando plenamente na obra redentora de Cristo e nunca mais eu e você nos submeter ao jugo do pecado e da escravidão. Porque no Salmo 34 nós podemos ler que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Por isso, meus amados, oremos. Em nome de Jesus Cristo, agora nós queremos renunciar, quebrar, desligar todas e quaisquer prisões demoníacas e cativeiros satânicos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, porque nós dizemos: Senhor Jesus, nós somos teus. Hoje e sempre, minha alma, meu corpo e meu espírito te pertence. Em tudo e para tudo sou teu. Meu passado, meu presente, meu futuro se rendem ao teu senhorio e majestade, ao teu poder curativo e libertador. Eu não compactuo com as obras das trevas. Se alguma vez na minha vida tive parte com elas, me arrependo, desfaço, quebro de todo o meu coração e as rejeito e repreendo e renego em nome de Jesus. Não permito que nenhuma manifestação maligna se manifeste em minha vida, na minha saúde, nas minhas finanças, na minha profissão, nos meus estudos, na minha família, na minha afetividade, nos meus relacionamentos. Senhor, o Senhor é o meu Salvador, o Deus da minha vida e da minha alma. O Senhor comanda o meu lar, a minha casa, a minha família, bem como em todos os lugares onde eu vou. Eu não permito nenhuma manifestação maligna em minha vida, nem nas pessoas e nos lugares que estão a mim ligados, senão somente aquela sensação que vem de ti, aquele poder que vem de ti, aquela revelação que vem de ti, Senhor, que realmente agrada a Deus e está debaixo da tua soberana e santa vontade. Eu coloco todo o meu ser de dia e de noite diante de ti, sob os cuidados daquele que tudo é, que tudo vê e que tudo sabe. Toma conta de nós. Nós tomamos posse da cura espiritual e da libertação de qualquer prejuízo que nós possamos ter hoje. Nós pedimos, te agradecemos por todo o livramento, por todo o teu poder que vai ser manifestado agora em nossas vidas para quebrar todas as amarras de Satanás, para que sejamos completamente livres do cativeiro espiritual e possamos estar aptos para viver a liberdade que Cristo nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.